Ler um papiro que foi carbonizado pela lava de um vulcão há quase 2.000 anos. Esse foi o desafio aceito por uma equipe de pesquisadores do Instituto de Física da USP em São Carlos. Eles participaram da competição internacional Desafio do Vesúvio e ficaram em segundo lugar. Apenas 4 equipes no mundo conseguiram desenvolver uma inteligência artificial capaz de identificar as letras que estavam no papiro. Olha o formato do cérebro artificial responsável pela conquista inédita. Bem diferente do nosso. A máquina, montada no laboratório da USP em São Carlos, usou a linguagem de inteligência artificial para decifrar o mistério milenar. Tudo a partir destes códigos criados por um programa de computador. Os pesquisadores do Instituto de Física ficaram em segundo lugar num concurso internacional que desafiou a comunidade científica a enxergar o que estava escrito em papiros da época do Império Romano. Muita alegria saber que a gente conseguiu, nem que seja ajudar um pouco a transcrever o primeiro texto ali vindo de um papiro carbonizado totalmente, sabe? Isso enche muito de orgulho sabendo que um time brasileiro conseguiu chegar assim. E principalmente ter sido premiado é uma coisa que é um orgulho para mostrar a capacidade da ciência brasileira, que é muito competitiva internacionalmente, apesar da diferença de recurso, de investimento que tem com países desenvolvidos, né? Mas com certeza é muito inspirador isso. Os papiros eram folhas produzidas a partir de uma planta. Estes documentos, que estavam numa biblioteca na cidade de Herculano, na Itália, foram carbonizados há quase 2.000 anos, depois da erupção do vulcão Vesúvio. O material só foi encontrado no século XVIII. De lá para cá, vários métodos foram usados para abrir os rolos de papiro, mas sem sucesso, já que o material queimado é muito frágil. Foi aí que a tecnologia fez diferença. Primeiro, a organização do concurso escaneou 4 papiros com a ajuda de tomografia computadorizada de raio-x. É aquele aparelho que, quando nós temos uma fratura, nós vamos no hospital e o aparelho compõe uma imagem tridimensional do nosso osso fraturado, por exemplo. A diferença é que nós temos um acelerador de partículas, que é um equipamento muito caro, e esse acelerador de partículas ele permite que se tenha uma resolução muito maior do que nós temos, por exemplo, num aparelho convencional de raio-x. Então, o que foi visto é o pergaminho carbonizado enrolado dentro do computador com altíssima resolução. O programa de computador também desenrolou os documentos em 3D, e assim foi possível abrir os papiros. A partir daí, os participantes do concurso entraram em ação. Eles usaram a inteligência artificial para identificar a tinta nos manuscritos. O problema é que essa tinta era feita à base de carvão, e num primeiro momento foi difícil ver diferença entre o papiro carbonizado e o texto escrito. Só com os códigos numéricos foi possível identificar as regiões com e sem tinta. Os primeiros padrões foram achados pelas pessoas, né? Foi o ser humano que achou os primeiros indícios de tinta no papiro. E aí a gente usa isso para guiar a inteligência artificial. É meio que assim, tem a tomografia, a gente mostra para ela, olha, isso é a tomografia. Nessa tomografia a gente quer que você ache isso daqui. São esses mínimos indícios que a gente tinha no começo. E a partir disso ela vai aprendendo. E é um processo iterativo. Então ela treinou uma vez, ela achou um pouquinho de coisa a mais. A gente vai e realimenta ela e fica nesse processo até que o texto vai ficando cada vez mais legível, cada vez mais tinta vai aparecendo. As tintas identificadas formaram letras que produziram um texto em grego. O material foi enviado a especialistas que decifraram o conteúdo dos papiros. O texto é de filosofia epicurista. Eles acreditam que quem tem escrito foi o Filodemo de Gádara, e filósofo grego. E o texto basicamente fala sobre os prazeres. Ele dá um foco fundamental no prazer e relaciona isso com disponibilidade de bem, como a música, como a comida afeta o prazer que a gente tem das coisas no geral. É algo bem fundamental para a gente e fundamental para a filosofia epicurista. Até o momento, os cientistas de São Carlos, junto com os outros pesquisadores internacionais, conseguiram ler somente 5% do material. Tem muito trabalho pela frente. Em museu tem cerca de 800 rolos,
mas estima-se que ainda soterrados têm um conteúdo maior. Eu diria que o que foi obtido vai abrir portas para uma revolução na ciência do ponto de vista histórico, porque é a primeira vez que nós temos a possibilidade de ler uma biblioteca da antiguidade, né? Então, isso vai trazer luz a muitas questões históricas que nós não sabemos ainda. Essa descoberta histórica do conteúdo dos papiros é mais um exemplo de como a inteligência artificial representa uma revolução na ciência. E aqui na USP, em São Carlos, os pesquisadores já usam essa tecnologia para muitas outras finalidades, como estudos nas áreas da saúde, meio ambiente e pecuária. Aqui, a linguagem da inteligência artificial identifica no leite uma doença muito comum nas vacas, a mastite. Os cientistas colocam um sensor que detecta as propriedades elétricas do leite. Aí, um programa de computador usa códigos para interpretar esses dados e produzir gráficos que ajudam a diagnosticar o leite contaminado. No futuro, a gente pretende facilitar o diagnóstico aos produtores rurais, disponibilizando um teste rápido e de baixo custo. E as novidades não param por aí. A inteligência artificial também é uma aliada no diagnóstico de muitas doenças humanas. Fizemos, por exemplo, usando inteligência artificial para diagnóstico de câncer de pâncreas, câncer de próstata, HPV e câncer de boca. No caso do câncer de boca em particular, nós usamos uma língua eletrônica que permitia, inclusive, descobrir que parâmetros que eram os mais relevantes para que um paciente tivesse câncer de boca. É só o começo de uma revolução inédita que afeta a vida de todos nós. Porque a tecnologia pode permitir muitos avanços para a nossa vida, para todos os setores da vida. É uma revolução na ciência. É uma revolução sem dúvida, e é a maior delas. A equipe vencedora, composta por pesquisadores da Alemanha, Estados Unidos e Suíça, ganhou $700 mil. Às outras 3 equipes, incluindo a equipe de brasileiros, foi concedido o posto de segundos colocados. E aí eles dividiram um prêmio de $150 mil.